Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Os pedidos de seguro-desemprego não chegam à metade do número de demissões registradas em um ano. Em fevereiro, quase 1.300.000 trabalhadores com carteira assinada foram desligados de suas funções. Apesar disso, menos de 500.000 pedidos de seguro-desemprego foram feitos no mesmo período, o que representa 37% do total. No acumulado entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021, dentro dos desligamentos, foram apenas 7.200.000 pedidos, ou seja, menos da metade do total. A média de pedidos de seguro-desemprego mês a mês variou no período dos últimos 13 meses no patamar de 30% a 40% do total de demissões. As exceções ocorreram entre maio e julho do ano passado, quando houve o primeiro agravamento da pandemia e a piora do mercado de trabalho. No mês de maio, por exemplo, a quantidade de pedidos de seguro-desemprego foi 85,4% do total de demissões. Os trabalhadores dispensados podem optar pelo benefício em até 120 dias após a data da demissão, mas alguns deles saem de um emprego e vão para outro sem passar pelo seguro-desemprego. E com o número de contratações superou o de demissões, em 401 mil em fevereiro, esse pode ter sido o caminho de muitos dos demitidos. As vendas do comércio do Brasil cresceram em fevereiro depois de 2 meses de queda. Segundo o IBGE, a alta foi de 0,6% na comparação com janeiro. O resultado positivo interrompeu a sequência de baixas, com perdas acumuladas de 6% para o setor. De acordo com a pesquisa mensal de comércio, a variação fez o varejo retomar o nível de setembro do ano passado. Dos 8 segmentos que fazem parte do indicador, 4 apresentaram desempenho positivo, com destaque para livros e papelaria, com alta de mais de 15%. O Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério da Saúde utilize testes de Covid que estão perto da data de validade. São kits suficientes para testar 3 milhões de pessoas. O ministro do TCU determinou a destinação imediata aos kits de diagnóstico de Covid fornecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde. Os kits vencem entre maio e junho de 2021. Ele afirmou que pode aplicar multa e responsabilizar gestores por danos aos cofres públicos caso os testes percam validade sem serem utilizados. No despacho, o ministro deu 15 dias para que o Ministério informe ao TCU as providências adotadas para cumprir a determinação. Segundo o TCU, há 30.404 kits de testes para o novo coronavírus, com validade entre maio e junho deste ano. Esses testes seriam suficientes para o diagnóstico de mais de 3 milhões de pessoas, já que cada kit corresponde a 100 testes. O ministro do TCU lembrou ainda que esses testes venciam entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, mas tiveram sua validade prorrogada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um levantamento feito pela Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial apontou a existência de 15 milhões de testes de Covid de diferentes modalidades prestes a vencer no país. A Agência de Medicamentos FDA e o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendaram uma pausa na aplicação da vacina da Johnson, após 6 casos de coágulos. Quase 7 milhões de doses da vacina já foram aplicadas no país. As agências americanas FDA e o CDC recomendaram que a aplicação da vacina da Johnson contra a Covid-19 seja pausada no país. 6 pacientes apresentaram coágulos sanguíneos depois que receberam o imunizante. Em uma publicação numa rede social, a FDA afirmou que a recomendação era feita por excesso de cuidado. As agências estão revisando informações para analisar os casos de coágulos e avaliar a importância deles. E até que esse procedimento seja concluído, a recomendação é desta pausa na imunização. Ao todo, 6.800.000 doses da vacina já foram aplicadas nos Estados Unidos.
Além dela, o país também aplica as vacinas da Pfizer e da Moderna. No Brasil, a vacina da Johnson foi aprovada pela Anvisa para uso emergencial no dia 31 de março. A vacina também já foi aprovada para uso emergencial pela Organização Mundial de Saúde. O Ministério da Saúde adquiriu 38 milhões de doses, com entregas previstas para o segundo semestre. A vacina é a única que, quando disponível no país, deve ser aplicada em apenas uma dose. O Reino Unido alcançou com um pouco de antecedência o objetivo de oferecer antes de meados de abril pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus a todos os maiores de 50 anos e as pessoas mais vulneráveis que estão expostas. Mais de 32 milhões de pessoas, de um total de 66 milhões de habitantes, receberam pelo menos uma dose da vacina no Reino Unido, que manteve a meta de oferecer ao menos a primeira dose a todos os adultos até o fim de julho. O primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que foi superada mais uma etapa muito significativa no programa de vacinação. Após ter registrado até 8.700 mortes em uma semana no fim de janeiro, o Reino Unido viu a pandemia recuar para 238 óbitos nos últimos 7 dias. A redução ocorreu após uma campanha de vacinação massiva iniciada em dezembro do ano passado. A decisão do Japão de lançar no mar mais de 1 milhão de toneladas de água procedente da usina nuclear de Fukushima gerou protestos em diferentes instâncias. A usina nuclear no nordeste do país sofreu acidente após tsunami em 2011. Enquanto em Tóquio, pessoas foram à porta do escritório do primeiro-ministro demonstrar insatisfação com a medida, o governo chinês expressou preocupação. Pedimos fortemente ao Japão que reconheça as próprias responsabilidades, sustente uma atitude científica, cumpra com as obrigações internacionais e responda às preocupações da comunidade internacional, países vizinhos e os próprios cidadãos. A decisão japonesa põe fim a 7 anos de debates sobre como se desfazer da água das chuvas, das camadas subterrâneas ou das injeções para resfriar os núcleos dos reatores. As instalações entraram em fusão em consequência do tsunami de 11 de março de 2011. O governo alega que o lançamento vai ser feito depois de garantir que a água se encontre em um nível de contaminação inferior aos padrões de segurança. Pescadores e agricultores de Fukushima também criticaram a decisão, porque temem que prejudique ainda mais a imagem dos produtos locais entre os consumidores. A pandemia de Covid-19 tomou conta do mundo há mais de um ano e, por isso, muitas rotinas tiveram de ser alteradas. Para continuar a movimentar a economia e preservar a saúde das pessoas, muitas empresas colocaram os funcionários trabalhando de casa. Mas será que as pessoas estão se adaptando a essa nova realidade? Para Beatriz de Souza, moradora do Vale do Marne, na França, a opção do home office trouxe diversos benefícios, principalmente o de aproveitar o tempo que ganhou com a família. O home office trouxe mais serenidade à minha rotina. Me deparei, como a maioria das mães, com escolas e comércios fechados. Tive que manter meu emprego e tomar conta das crianças. Esse formato de home office combina trabalho com prazer. Assim a gente trabalha de casa, em boas condições, sem infectar ninguém. Todo mundo fica feliz. A mãe fica feliz porque trabalha em boas condições. Os filhos ficam felizes porque a mãe está em casa. E os clientes estão contentes porque o serviço não parou. Oferecemos a eles a mesma qualidade de trabalho. Para Adriana Ducluzet, gerente de uma empresa de recrutamento, mesmo em casa é importante achar momentos para substituir a hora do café e as boas conversas de corredor. Para substituir a hora do café ou do cigarrinho, incrementamos várias coisas. Fizemos encontros informais. Esses encontros ocorrem durante as horas de trabalho, no final do dia ou no começo do expediente. Fazemos a pausa do cafezinho, aperitivos, tudo isso ajuda a manter as relações pessoais. O gerente também explica que existe um psicólogo acessível para toda a equipe o tempo todo. Muitas empresas ainda procuram um formato correto, que depende muito da categoria dos funcionários. De acordo com Jean Pralon, psicólogo francês, é necessário encontrar um equilíbrio, mas também deixar com que as pessoas e as equipes administrem o tempo sozinhos ou em grupos. E essa edição termina aqui. Eu volto logo mais às 5 da tarde com outras informações. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você.